Padre Fábio, vamos começar atendendo então aqui. Começo com o Lucinaldo Lima dos Santos. Padre Fábio, meu nome é Lucinaldo Lima dos Santos, tenho 29 anos, sou solteiro, mas tenho uma filha de 10 meses. Fui noivo, mas minha noiva terminou o noivado. Quero saber se posso ser padre. Antes de namorar já havia feito um encontro vocacional, mas não cheguei a terminar. Que Deus abençoe o seu ministério. Meu filho, a igreja nos ensina que a primeira responsabilidade que nós temos na vida é o vínculo do sangue. Então eu tenho um filho. Eu não tenho o direito de pensar em mim agora, na minha opção de vida, sem ter arcado com todas as minhas responsabilidades com aquele filho que eu tenho. Não é nenhum problema você ser padre tendo um filho, desde que este filho não dependa mais de você. Desde que você já tenha dedicado-se a ele, desde que você já tenha exercido o seu papel de pai. O nosso voto de castidade não é uma proibição. Quando eu assumi o meu voto de castidade, quando eu fiquei padre, eu já sabia que como padre eu não poderia me casar e eu não poderia ter filhos. Então a igreja não me proibiu, fui eu que assumi livremente essa restrição que é própria da vida sacerdotal. Ninguém me obrigou. E ao assumir a minha vida sacerdotal, eu tenho consciência que eu agora não tenho mais o direito de ter um vínculo direto com alguém que possa prejudicar a minha dedicação ao meu ministério. Diferente do pastor, que pode se casar, que pode ter filhos, mas na Igreja Católica, esta é uma restrição que quando nós ficamos padres, nós assumimos essa restrição. Ninguém está me proibindo de nada, fui eu que escolhi. Ninguém me fez uma imposição. Eu livremente aceitei ser padre. E ao aceitar ser padre, eu sabia que existia esta condição. Assim, da mesma maneira, quando alguém se casa, sabe que vai ter que ficar com aquela esposa, que não vai ter mais o direito de constituir outras famílias. Veja bem, se você fosse um homem já adulto, seus filhos criados, eu conheço padres assim, viúvos, ficaram viúvos, tinham já os seus filhos todos encaminhados na vida, os filhos não dependiam mais dele, então ele teve a oportunidade de assumir o sacerdócio depois de ter vivido uma experiência de matrimônio, né? Ficou viúvo, não quis casar-se novamente, os filhos não precisavam mais dele, já estavam todos criados, ele pôde ficar padre. Mas no seu caso, sua filha tem apenas 10 meses. Seria muita imprudência da sua parte encaminhar uma vida vocacionada ao sacerdócio, tendo essa responsabilidade. Então eu creio que agora seja o momento de você educar a sua filha, de você dedicar-se inteiramente a ela. E depois, quem sabe, que a sua filha já estiver crescida, depois que ela já tiver sido encaminhada pela vida fora aí, e ter tido o pai que ela merece ter, você possa então pensar na sua vocação. Não é verdade? Eu sempre digo, minha gente, que toda vez que nós fazemos alguma coisa, as consequências terão que ser assumidas. Se você teve um filho antes do casamento, você tem que assumir essa responsabilidade. Você não pode ser imaturo agora, pensar que você tem o direito de viver a sua vida do mesmo jeito que você vivia antes. Não. Tudo na vida segue a regra da física. Não é isso? Toda causa gera um efeito. O efeito é esse. Você tem uma responsabilidade agora. Você tem uma pessoa que está diretamente ligada a você. É sua filha, tem 10 meses. Nós não sabemos o dia da manhã. Se essa filha precisar vir morar com você. Aqui você não detalha a história dessa filha. Não sei se está com a mãe, se está com você. O fato é que, quando a gente faz uma escolha, sendo livre ou não, as consequências virão para nós. É por isso que eu sou sempre um adepto do cuidado. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos escolhendo para a nossa vida hoje. É como plantar uma semente na terra. Escolher é plantar sementes. O que vai crescer? Aquilo que você plantou. Portanto,
deste esclarecimento, ninguém está livre. Todos nós precisamos ter isso diante de nós o tempo todo. E eu, particularmente, fico muito preocupado quando essa produção humana, né? Quando essas meninas se engravidam, quando essas meninas estão aí gestando vidas para as quais ainda não estavam preparadas. Porque não tem como você negar. Uma criança vem e ela precisa de atenção, ela precisa de estrutura, ela tem que modificar a vida de quem a trouxe ao mundo. Você não tem como ser pai e continuar vivendo do mesmo jeito que antes. Você não tem como ser mãe e continuar vivendo do mesmo jeito que estava vivendo antes. Por quê? Uma criança vai lhe impor responsabilidades que antes você não tinha. Portanto, antes de viver o sexo livre, antes de se permitir todo este contexto de permissividade que hoje nós vemos, que hoje nós encaramos como normal e que eu particularmente acho um absurdo, porque uma vida que vem de qualquer jeito corre o risco de já começar errado. Então, muito cuidado para você não escolher errado hoje e depois ter que amargar com as consequências dessa escolha. Não estou dizendo que essa filha aqui é uma consequência ruim na sua vida. Estou apenas lhe dizendo que a partir do momento que você tem essa criança na sua história, você já não tem mais o direito de viver como se ela não existisse. E assumir uma vida sacerdotal, uma vida religiosa agora, vai ser sempre mais difícil para você, porque você tem que esperar essa menina crescer, ajudá-la a encaminhá-la na vida, para que depois você volte a ter a liberdade que esse período pode lhe